Queridos irmãos, nós no evangelho que acabamos de ouvir, aprendemos com Jesus qual é a função do jejum. Nesses 2 versículos, Jesus nos ensina que a função do jejum é nos aproximar de Deus, nos aproximar do noivo. Eles perguntam a Jesus: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? E Jesus então responde: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Em outra passagem, Jesus vai dizer: por acaso os convidados de uma festa fazem jejum na presença do noivo e da noiva? Portanto, o jejum tem a finalidade de nos aproximar de Jesus. Tem a finalidade de também demonstrar corporalmente, fisicamente, a falta que o noivo faz. Então, se fazemos jejum, é porque queremos nos aproximar de Jesus. Queremos mortificar o nosso corpo para elevar o nosso espírito a Deus. E queremos também demonstrar que Jesus faz falta. Nós sentimos falta do alimento para demonstrar a nossa falta de Deus, a falta que o noivo faz. E, portanto, se estamos com o noivo, não precisamos fazer jejum. Se estamos com o objeto do nosso desejo, digamos assim, não precisamos fazer o jejum, que é aquilo que aumenta o nosso desejo. No céu ninguém fará jejum, e aqui os discípulos de Jesus que estavam com ele, que caminhavam com ele, não faziam jejum porque estavam com o noivo. Na primeira leitura do profeta Isaías, Deus revela também algumas outras finalidades do jejum. Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição, repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos, vestir o nu. Essas são outras finalidades do jejum. Fazemos jejum para nos tornarmos pessoas melhores, mais desprendidas, mais desapegadas, capazes de fazer caridade, capazes de ajudar o próximo. Fazemos jejum para nos santificarmos mais. Não podemos aliar o jejum a uma vida arrogante, aliar o jejum a uma vida de opressão, uma vida que oprime, ou atitudes que oprimem os fracos. Isso não agrada a Deus. O jejum pelo jejum não serve para nada. Mas o jejum que nos torna pessoas melhores, mais santas, despreendidas, mais desapegadas dos bens materiais e dos prazeres dessa vida, em vista da glória de Deus, o jejum que nos ajuda a ser mais caridosos, o jejum que revela a falta que Deus nos faz, o jejum que nos torna mais próximos de Deus, é esse que nós devemos fazer nessa quaresma. E se está aqui escrito, é porque alguém estava fazendo errado. E se está aqui a explicação do certo, é porque estavam fazendo errado. É porque estavam vivendo o jejum
apenas por viver, para cumprir um preceito, ou para se dizer diante dos homens e das mulheres como homens penitentes, virtuosos. E isso nós também podemos ver nos dias de hoje. Quantas pessoas fazem jejuns, penitências e não se convertem. Basta a gente lembrar da festa do Pai Eterno, né? Não da nossa festa aqui, mas daquela lá de Trindade. Quantas e quantas pessoas caminham 200 quilômetros, 150 quilômetros, mas não atravessam a rua para ir à igreja. Fazem essa penitência difícil, inclusive eu já fiz para nunca mais fazer, porque quase morri, né, de tanto sofrimento. 150, 160 quilômetros. Fiz uma vez para ter a experiência, se Deus quiser, nunca mais eu vou fazer. Essa de 150 quilômetros, né? Aquela de 20 quilômetros, inclusive nós vamos fazer juntos, como paróquia, né? Depois nós vamos, inclusive, começar a divulgar. Após a festa de São José, nós vamos começar a divulgar a nossa romaria lá no Pai Eterno, aqueles 20 quilômetros, juntos, como paróquia, uma romaria paroquial. Mas os 150, Deus me livre. Mas quantas pessoas fazem esse trajeto com muita pena, né, com muito sacrifício, mas depois, chegando em casa, não são capazes de ir à missa, de cumprir um preceito tão simples como ir à missa aos domingos e dias santos. É uma penitência que não serve para quase nada. Alguma coisa deve servir, mas não serve a um propósito maior. É de fazer a pessoa ser santa, de colocar a pessoa no caminho certo, no caminho de Deus. E para que a gente esteja no caminho certo, no trilho pelo menos, no trilho, nós precisamos viver os mandamentos. É o mínimo que nós devemos fazer. Os mandamentos não é o máximo, não são o máximo, né, o cume da vida cristã, o ápice, o topo da vida cristã, não são os mandamentos. Os mandamentos são o início da vida cristã. Você é colocado no trilho, e agora você consegue chegar no seu destino, que ainda está longe, mas você consegue chegar. Então vamos pedir a Jesus a graça de que o nosso jejum e o nosso sacrifício, antes de servir para alcançar para nós benefícios materiais, benefícios temporais, sirvam para nos alcançar uma vida santa, uma vida conforme a vontade de Deus, uma vida caridosa, uma vida humilde, uma vida de alguém que se submete aos mandamentos, aos desígnios do Senhor. Vamos pedir a Jesus que o nosso jejum seja frutuoso dessa maneira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.